Ah, que saudade do meu México. Entra no Viajar Barato. São os melhores pacotes. Pacotes ao inclusive, com cruzeiros marítimos, cultura, gastronomia, histórias e praias para Guadalajara, Ribeira Nayarit, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cidade do México. Viajar barato! E é quente mesmo. Mais caliente que pimenta. Viajarbarato.com.br. Especialista em México. Viajar barato. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Mídia Cidadã, que semanalmente fala sobre comunicação e também práticas de cidadania. Nesta edição, um tema muito importante: compliance. O que é, como afeta as nossas vidas e como as empresas estão lidando com esta realidade. Para conversar conosco, recebemos a advogada Silvia Tosini, que atua há mais de 10 anos nesta área. Doutora Silvia, é uma alegria recebê-la aqui, viu? Eu que agradeço o convite, é uma oportunidade de estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa. Doutora, antes de mais nada, apresente um pouco da sua formação e do seu currículo aí, para que a gente possa aí, enxergar todo o seu vasto campo de experiência para a gente tratar desse assunto. Por favor, fique à vontade. Então, eu sou formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Faz bastante, vou contar, vai na turma de 91. Depois eu tenho uma pós fora do Brasil, um MBA em Marketing de Serviços pela SPM e uma pós em Direito Processual Civil pela FGV. Eu fui presidente e vice-presidente do Conselho de Administração da Colmeia Radiadores. Eu fui diretora internacional da Brunner, Propriedade Intelectual, e depois eu montei meu escritório. E já atuei com os diversos setores, sempre ligado ao direito empresarial. Tá. Doutora, o que é compliance? Então, assim, compliance, você tem hoje você não tem nenhum verbete no português que diga o que é compliance. Compliance é você agir conforme a norma, agir conforme a lei, agir conforme o que está escrito. Quer dizer, você fazer a coisa de acordo com a norma, a regra. Então, você não tem um verbete para compliance. Parece até piada pronta no Brasil não ter isso, né? Exatamente. Mas você, não, a gente não tem uma palavra que reflita o termo andar na norma, fazer o que precisa ser feito. Você não tem é uma ironia do destino. É uma isso, ironia. Né? Você não tem um verbete em português. Onde que ele é mais forte fora do Brasil? Onde que ele está mais enraizado? Eu acho que na comunidade europeia e nos Estados Unidos. Eu acho que assim, o berço do compliance são os Estados Unidos. Você tem ali, depois das fraudes da Enron, e você tem a SOX, né, a legislação antifraude que foi feita nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente. Você tem isso já desde final da década de 90, começo dos anos 2000. Você falou de alguns marcos lá na realidade americana que deram a força ao compliance. Você tem Enron, né? Você tem você tem as pirâmides, né? Aquelas coisas do sistema financeiro. Depois você tem de novo uma complicação muito grande em 2008 com a crise do mercado financeiro americano. Então ali as normas ficaram muito estreitas, né? Muito restritas. E no Brasil, o que você considera que é um dos maiores marcos aí? Você tem a Lava Jato, né? Aqui você começou a ouvir falar em compliance já na época, no mensalão não, porque o mensalão não envolvia as empresas, sim, ou sim. Elas estavam envolvidas, mas a gente não sabia disso ainda, de onde vinha aquele dinheiro. Sim. Com a Lava Jato, a gente ficou sabendo que as maiores indústrias do Brasil e as maiores empresas do setor de construção civil, as empreiteiras, estavam todas elas envolvidas em corrupção. E aí você tem a explosão do compliance no Brasil.
Doutora, o compliance envolve só a área jurídica? Não, de jeito nenhum. Você tem hoje para que você conseguir fazer uma política de compliance que funcione de fato, você tem que ter uma série de áreas. Porque, vamos lá, o compliance, ele envolve a prevenção de fraude, o compliance propriamente dito, e você tem análise de risco, você tem gestão de risco. Inclusive, a ISO 9000 tem uma norma que faz certificação sobre gestão de risco. Se você não aplicar a gestão de risco em conjunto com as normas de compliance, e para você ver que as normas de compliance pela ISO, elas são guideline, elas são diretrizes, elas não fazem certificação. Você consegue certificar na prevenção de fraude, você certifica na gestão de risco, mas você não certifica no compliance, entendeu? Então, você tem hoje... E tem uma coisa, advogado não sabe matemática. E risco é igual a dinheiro. Se alguém te der alguma outra definição de risco que não seja a tradução financeira de um problema que você tem, ou que você pode ter, ou que você tem em potencial, essa pessoa não está... Ou essa pessoa está te enganando, ela não sabe o que ela está... Ou ela não entende de risco. A expertise de calcular riscos, tem as seguradoras... Tem isso aí. Sim, bancos, de mão cheia, seguradoras, as empresas de plano de saúde, né? E aí são os economistas, os matemáticos, os estatísticos. São essas pessoas. Se você não tem hoje um grupo de matemáticos, estatísticos, economistas, alguém que entende de matemática... Você não está prevendo o risco direito? Não, porque essa pessoa precisa dizer para você, olha, o seu risco é igual a tanto dinheiro. Se no final essa pessoa não chega, seu risco é tanto... E as condutas de risco são essas. Você, normatizando essas condutas, você consegue reduzir esse risco em X%, a pessoa não está falando... Tá. Assim, a pessoa está falando de qualquer outra coisa, ela não está falando de compliance. Tá. E aí temos os grupos dos advogados, dos matemáticos, mas aí, de acordo com o ramo de atividade, aí os profissionais que se integram ao time, aí... E aí a gente tem uma gama de profissionais com quem a gente trabalha, por exemplo, no setor de alimentos, a gente trabalha com bioquímicos da área, com biólogos, microbiólogos da área de alimentos. Você trabalha na área de planos de saúde, você trabalha com médicos, que são médicos da gestão de plano de saúde. Se você trabalha na indústria metalúrgica, você vai trabalhar com engenheiros metalúrgicos e assim por diante. Você não tem, né, do pessoal de logística, tem o pessoal de logística, não tem. Você sempre vai ter que ter alguém que seja do business ou alguém que entenda quais são as condutas de risco daquele negócio para você conseguir fazer uma política de compliance efetiva. Você tem o compliance, que a gente brinca que é o compliance para inglês ver, o compliance lavando, aquele que você entrega o livrinho, assina o diplominha. Aquele que você encontra em qualquer site da internet, baixa um livrinho, né? Você baixa o livrinho, mas aí que tá, você precisa ver, porque isso vai ter custo. E se você conseguir algum benefício advindo daquilo, essa conta chega no final, se de fato você não tem como comprovar que você implantou uma política de compliance que ela efetivamente está mitigando o risco que você tem, seja ele de fraude, seja ele de caminhão que vira, entendeu? Porque a empresa é de logística, seja ele de, sei lá, de embalagem que fura, a gente não sabe ainda. Seja ele de barragem que desmonta, entendeu? Que liquefaz e faz acidente ambiental, você tem uma série quer dizer, você tem que estar dentro do business. Eu não entendo nem de matemática, nem de barragem, mas eu consigo fazer compliance em qualquer uma dessas companhias. Doutor, uma vez calculados os riscos, quais são as opções aí? Você estava me explicando antes, assumi-los, segurar, então, terceirizá-los, como é que funciona essa dinâmica? Você tem formas de tratar o risco, né? O risco você pode tratá-lo de 4 maneiras. No momento que você pode decidir arcar com o risco, mitigar o risco, transferir o risco ou evitar. Vou tentar arrumar um exemplo de cada. Às vezes, você descobriu que o seu risco é um valor irrisório, que você vai gastar mais para tratar o risco do que você assumir esse risco. Então, você deixa ele lá, você tem determinada conduta e você fala, tudo bem, se acontecer, eu tenho a minha reserva de dinheiro, eu vou cobrir isso. Transferir o risco. Qual uma das formas de transferir risco é contratar um seguro. Então, como é que você vê ali, tanto, sei lá, minha empresa custa tanto, eu vou fazer um seguro de incêndio, se pegar fogo, o valor que eu pago é da franquia. Ou é o valor do prêmio.
você pode evitar risco. Você descobriu, por exemplo, a gente trabalhou com uma empresa que estava chegando no setor de crédito no Brasil. Eles queriam entrar no setor de crédito, eles entraram nesse setor, eles nos contrataram para fazer o levantamento do risco dessa empresa e eles decidiram que eles não queriam assumir esse risco, eles não tinham como mitigar. O valor da mitigação era tão pequeno que eles conseguiram autorização de Banco Central, conseguiram tudo. Primeira oferta que um banco fez, eles passaram... Então, essa é a forma de evitar o risco. Quer dizer, venderam o negócio. Mas a análise de risco serviu para eles tomarem a decisão de vender o negócio. Exatamente. Agora, então, por isso que a gente fala, não existe compliance efetivo se você não tiver a gestão do risco. Se você não tiver a análise do risco e a gestão do risco. Porque analisar o risco é dizer, tá, aqui a conduta custa tanto, isso aqui, se acontecer esse desastre aqui que a gente está dizendo que ele pode acontecer de várias formas, vai custar tanto. Aqui está o plano de resposta para isso e a forma como você vai tratar. E aí é onde a gente entra dizendo quais são as formas de tratar esse risco. Perfeito. Na maioria das vezes, a gente não inventa isso. O próprio Estado entrega isso para a gente. Já tem a regulação daquele setor. Não é aí que a gente vai buscar. Uma das formas da gente descobrir como é que esse risco é tratado ou ele deve ser tratado, você vai no judiciário. O próprio judiciário diz para a empresa como ela deve tratar determinada conduta. Ah, mas nunca aconteceu na minha empresa. Bom, mas você está dentro de um setor, esse setor já teve isso. Aí você vai lá no judiciário, você lê como que o juiz disse que... Porque toda sentença tem que ser fundamentada, entendeu? E aí, na fundamentação dessa sentença, você descobre o que a pessoa fez, qual foi a conduta, como ela deveria ter sido e qual a forma de reparação disso. Eu falo, tá lindo, olha que bonito. As agências reguladoras ou as agências de controle, elas te multam. No seu auto de infração tem ali a sua... Então, assim, não é eu estou entregando o X da questão. Não, mas é uma forma de você começar. Então, a empresa vai falar, eu não sei quais são as minhas condutas de risco. Claro, que você não sabe porque você não passou por elas, você não sabe porque você é entrante do mercado, você não sabe porque, sei lá, porque você teve uma sorte louca e não aconteceu com você ainda, mas a gente tem como descobrir isso. Doutora... Não que é só isso, mas é por onde a gente começa. Tá. E qual que é o perfil daqueles que demandam o compliance? Bom, hoje, o que a gente tem uma procura enorme. Quem vem procurando a gente para implantação de compliance são os CEOs. São aqueles que são diretores estatutários e que respondem ativo e passivamente em juízo fora dele pelos atos da companhia. Para se proteger. Se proteger, com proteção. Com proteção. E aí isso alheia as próprias instituições, é isso? Não, porque aí que está. Você tem uma pessoa que tem um grande poder dentro da companhia. Essa pessoa é a pessoa que está lá para gerar lucro. Essa pessoa gera lucro. Ela chega para um conselho de administração e diz, olha, estão acontecendo essas coisas, eu quero contratar uma empresa para implantar um compliance aqui dentro. E o compliance não precisa começar, nós vamos fazer o compliance de cabo a rabo. Ele pega a área complicada dele, o que é? Tributário? Ele vai lá e a gente coloca uma equipe para fazer o compliance tributário. Tá. Problema trabalhista? Você pode... Porque não necessariamente você pode começar a fazer uma área por vez. Entendeu? Meu problema é ambiental. Então, você entra com uma equipe para você fazer o compliance ambiental. Tá. Dependendo do perfil da empresa. Tá. Você me falou, achei interessante essa questão. Então, os CEOs acabam se preocupando até como eles respondem solidariamente a determinado ato administrativo e vão querer buscar o compliance. Agora, como é que é o envolvimento dos outros stakeholders? Há que ter esse diálogo. Eles precisam. Né? Não, hoje você não tem compliance. Uma empresa não consegue fazer a implantação de compliance efetiva e de sucesso se ela não vem, que a gente chama que é top-down. Ela tem que começar em cima e permear pela funcionários, fornecedores, público externo, tudo. Porque aí tá. Primeiro você arruma a sua casa, depois você monta ali como que você vai querer que o seu fornecedor, se você é muito grande e o seu fornecedor depende de você, você tem condição de dizer para o seu fornecedor quais são as políticas que ele vai ter que adotar para que ele não te entregue um problema, assim, um produto comprometido ou um produto feito com matéria-prima roubada, sei lá, entendeu? Você tem que ter poder para dizer isso para o seu fornecedor.
Então, existem, por exemplo, grandes empresas, organizações que têm um compliance e exigem isso dos seus fornecedores e, caso, por algum motivo, esses fornecedores não tenham compliance, até porque o mercado ali, aquele setor está muito gatinhando nisso, ele acaba, na negociação, pagando menos pelo produto. Como é que funciona isso? Então, eu vou contar uma coisa que foi experiência minha na Colmeia. Ninguém fala, a palavra compliance não existia no começo da década, no final da década de 80, no começo da década de 90, a palavra compliance, assim, ninguém falava disso. Não existia o tema, não existia a matéria, não existia. Mas nós éramos fornecedores da Caterpillar, e a Caterpillar tinha um manual de certificação. Então, eles colocavam o pessoal da política de qualidade dentro da empresa, e não era só qualidade técnica de produto. Você tinha a forma que você tratava o seu fornecedor, a forma que você tratava a sua contabilidade, a forma que você tratava, quer dizer, você tinha que estar lá dentro, você tinha que cumprir uma série de exigências para fornecer para que você pudesse ser um fornecedor certificado da Caterpillar, e você poderia fornecer não só para a Caterpillar Brasil, você poderia fornecer para a Caterpillar do mundo inteiro, porque você era um fornecedor certificado. Eu acho que foi aí que eu aprendi a fazer, eu comecei a aprender de fato compliance, porque eu participei efetivamente desse processo, e foi um processo muito interessante, entendeu? Porque você tem ali a forma, você tem uma série de normas que você precisa cumprir, você tem que ter os mecanismos, você tem que criar os mecanismos para fazer com que essas normas sejam cumpridas, entendeu? E a penalidade é você perder o grau, você perder a sua certificação como fornecedor internacional, como fornecedor certificado. E aí você consegue, os preços que você vai conseguir negociar são muito piores, você não tem condição de exportar, porque, por exemplo, eu não consigo, forneço aqui, vou exportar para a Caterpillar dos Estados Unidos? De jeito nenhum. Se eu não for certificado aqui, não exporta para lá. Doutora, existe a possibilidade do compliance ser feito com o pessoal que já está lá na empresa, internamente? Possibilidade a gente sempre tem. Assim, eu acho que, assim, da minha experiência, você sempre vai ter alguém lá dentro querendo varrer alguma coisa para debaixo do tapete. Sempre. Entendeu? Ah, não, aqui a gente não vai mexer porque assim, eu sei a dificuldade que eu tenho para conseguir informação quando eu entro, entendeu? Então, assim, eu não consigo ver essa pessoa, se essa pessoa que é, vamos dizer, que é o guardião de determinada informação, ela participar de uma política de compliance e dizer, olha, eu fiz tudo isso errado, eu estou fazendo isso errado durante, sei lá, desde muito tempo anterior à prescrição fiscal. Não sei, essa pessoa não vai fazer isso. Então, assim, eu imagino que para você ter primeiro, para que você consiga levantar todo o conjunto de problemas, você tem que ter uma equipe externa. Assim, você até consegue fazer, mas eu não sei se você vai conseguir ter muito sucesso. Tá. E aí, uma vez estabelecido o compliance, ao aplicá-lo, aí tem a questão de você também ter as punições e recompensas a partir de seguir aquelas regras, é porque, isso? Assim, não existe compliance sem o passo seguinte. Tudo bem, você não é poder estatal, você não tem poder de polícia do Estado, entendeu? Claro. Obviamente. Claro. Mas, se você não tiver ali, a conduta é essa, ela desviou-se da conduta uma vez, ela tem essa punição. A segunda vez, ela tem tudo de acordo com a legislação trabalhista, que é aquilo que a legislação prevê já. Tá. Mas você tem que ter um método eficiente de fazer com que aquela norma seja cumprida, porque senão o seu compliance fica, de novo, compliance para inglês ver. Eu tenho tudo bonitinho, mas na hora as pessoas fazem e não acontece assim. A impunidade não pode ser absorvida pelo compliance. No momento em que você descobre que a pessoa fez determinada uma atitude que não está de acordo com as normas da empresa, e ela fez aquilo por querer, e ela repete, você tem que ter um jeito de lidar com aquilo, e você tem que ter essa previsão. E aí entra também um valor forte no compliance, que é a transparência, né? Regras claras, visíveis. Sim. Você tem, e comunicação. Você tem, não existe condição de você implantar uma política de compliance sem que, sei lá, dos seus fornecedores de serviços terceirizados, de segurança, limpeza, vai ter que ir desde essas pessoas
até o conselho de administração, porque senão o que adianta? Eu cumpro, mas o meu diretor financeiro está pagando propina para alguém, entendeu? Como? E outra coisa, compliance não é você só ter um conjunto de regras que você precisa cumprir. Esse conjunto de regras precisa ser um conjunto de boas práticas. Você não tem como, você tem que ter um conjunto de regras éticas. Você não, senão você está fazendo outra coisa, você não está fazendo. Não é porque a Odebrecht tinha um departamento estruturado lá de operações estruturadas e aquilo provavelmente devia ter um conjunto de regras que as pessoas seguiam, mas aquilo ali não é porque eles seguem as regras que a sua empresa tem uma política de compliance, de jeito nenhum. Você tem que ter regras de acordo com governança corporativa e de acordo com boas práticas. Doutora, até pela complexidade da questão do próprio compliance, é claro que não é uma tarefa acessível a todas as instituições. Mas se a gente separar aquelas que podem, que têm poder econômico para fazer isso, né, que tem riscos que compensam fazer o compliance, como você vê a adesão dessa filosofia, dessa prática? O que eu vejo hoje, todo mundo quer, num primeiro momento. Quando você faz uma reunião que você explica tudo que está envolvido, você vê muitas pessoas assim, bom, mas vai ter que mexer ali? Vai. Vai ter que vai, entendeu? Mas eu vou ter que abrir tudo. Não, você tem informações que são informações confidenciais, que você não tem necessidade, por lei, você tem proteção sobre elas. Sim. Mas se as informações são públicas, essas informações precisam estar disponíveis. Tá. Entendeu? E você não pode. Você tem aqui, você está querendo... Você implanta por quê uma política de compliance? Porque você está querendo vender para o seu público externo e para o seu público interno que você é adepto de boas práticas, que você não faz operações escusas, que você não tem... que a sua empresa é uma empresa idônea. Então não adianta, na hora que você... Como é que você faz isso, mas você não quer abrir uma série de informações? Entendeu? Uma empresa de capital aberto, que tem que prestar mais contas, fazer relatórios públicos, é um lugar mais fácil de se aplicar o compliance em relação, por exemplo, a uma empresa familiar? Sem a menor dúvida. Você tem ali, eles já têm, pela própria cultura, quer dizer, você tem uma empresa de capital aberto, ela é regulada por CVM, ela é regulada, ela tem um regulatório muito grande em cima dela. Ela tem que prestar muita conta, entendeu? Ela tem auditoria externa. Então, obviamente, essa empresa é muito mais fácil você... Ela já tem uma certa cultura de prestação de conta, ela já tem uma certa cultura de que ela tem que demonstrar que, que as práticas dela são de acordo com a legislação. E nós temos algum instrumento hoje legal que obriga certas empresas de algum tamanho econômico que poderia arcar com compliance, de ter o compliance ou ainda não? Não, você não tem, não é obrigatório. Mas aí que está, você tem hoje o compliance como ferramenta de gestão, né? Ela é uma das ferramentas. Até porque obrigatório é seguir as normas daquele setor, né? Seguir as normas do setor. Obrigatório é você ter uma conduta ética. Sim. Você, se você pegar e se você pegar os 10 mandamentos, você vai ver que assim, a base do compliance está lá, entendeu? Não, assim, não estou querendo fazer apologia de religião nenhuma, mas é isso aí. Você está vendo, assim, se você lê aquele negócio, você vai ler, poxa vida, olha, os princípios do compliance saindo daqui. Doutora, muito obrigado. Nosso tempo acabou, mas deu tempo de voltar a mais de 3.000 anos na época mosaica. Isso que é aí um papo com profundidade. Doutora, nós vamos ter que recebê-la aqui outras vezes, porque o assunto é maior do que o nosso tempo. É muito amplo, né? Porém, contudo, no entanto, eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais, porque se alguma mensagem acerca do tema não conseguiu ser passada por conta da limitação das nossas perguntas, fique à vontade para falar com o público. Então, o que eu imagino assim, a sua empresa nunca é tão pequena que você não tenha condição de implantar uma política de compliance, nem tão complexa que você não vai conseguir fazer isso, entendeu? E outra, você tem... hoje, as coisas estão... Nós estamos rumando, quer dizer, eu olho para o Sérgio Moro, eu vejo que dali vai sair um pacote não só anticorrupção, no tratamento do público com o público e do público com o privado, mas vai sair alguma coisa no tratamento do privado com o privado.
E, assim, antes que isso, e você vai ter que se adequar a um conjunto de legislação que pode ser que você seja pego no seu contrapé. Então, tente saber. Se você não quiser nem saber por esse lado, vá pelo lado de conhecer o seu negócio, saber quais são os riscos que você está arcando e que você não está tratando. Quais são os riscos do seu negócio? Se você não sabe qual é, você provavelmente está perdendo dinheiro, a sua companhia de seguro está cobrando mais caro de você. Então, tem uma série de coisas que, nessa implantação de compliance, a gente consegue entregar para os nossos clientes. Que, na verdade, está aqui o seu risco, está aqui o seu risco tratado, que deve ser desse tamanho, e está aqui a sua economia. Se eu não entrego isso, eu não estou entregando o que eu contratei, entendeu? Muito obrigado pela brilhante aula aqui. Eu é que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Muito obrigado. E este foi mais um programa Mídia Cidadã. Eu quero convidá-lo a continuar assistindo à programação da TV Pública que distribui o nosso programa e também ao nosso canal comunitário nacional, a Com Brasil, porque tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Um forte abraço e até breve!